Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação vai tratar de toda a questão envolvendo a eleição para a presidência das duas casas do Congresso, para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal. Esse foi um tema que esteve em evidência nos últimos dias, porque havia ali uma discussão jurídica de se era possível ou não a recondução dos presidentes das duas casas para o cargo que eles já ocupam. E a Constituição é super clara, super explícita nesse caso, né? Ela fala em vedada a recondução na mesma legislatura, ou seja, precisa pelo menos haver um início de uma nova legislatura, que passa também, claro, por uma eleição, para que essa recondução possa acontecer eventualmente. Tanto que, às vezes, quem é presidente da Câmara ou do Senado no final de uma legislatura pode continuar presidindo na legislatura seguinte. E até uma curiosidade, só há 3 episódios ao longo do texto da Constituição que falam em vedada a recondução. Para esse caso, para a Corregedoria do Ministério Público, no Conselho Nacional do Ministério Público, e para o Conselho da República. Ou seja, a Constituição não só não fala muito em vedações de recondução, ela só fala 3 vezes, e é nas 3 vezes bastante clara a esse respeito. Mas havia essa ideia de que era preciso interpretar de uma outra forma, né, como se pudesse ser possível interpretar vedada a recondução de uma forma como não vedada a recondução, ou talvez permitida a recondução, enfim, vamos falar disso aqui hoje. E, claro, tudo isso em boa medida pelos temores, né, pelo receio que o autoritarismo do governo Bolsonaro causa e a ideia de que os 2 presidentes das casas poderiam ser, talvez, barreiras a esse ímpeto autoritário. Enfim, para falar desse tema, temos 2 convidados hoje aqui no Fora da Política Não Há Salvação. A Heloísa Machado, que é professora da FGV Direito São Paulo e estuda profundamente o Supremo, a questão constitucional, né, no projeto Supremo em Pauta, e o Lúcio Renaud, que é cientista político, professor da UNB e que trabalha com o tema das instituições, eleições, partidos, funcionamento das casas legislativas, e acho que os 2 podem nos dar aí uma boa avaliação desse tema, e a conversa de hoje é sobre isso. Então, eu dou as boas-vindas aos 2 e começo com a Heloísa, pedindo para ela nos falar um pouco. Elô, que diabos de interpretação, digamos, sui generis, era essa que se pretendia fazer desse caso da recondução? Bem-vinda e pode falar. Olá, Cláudio. Olá, Lúcio. Que prazer estar aqui de novo no seu programa para debater os assuntos mais quentes da nossa ainda República, né, Cláudio? Bom, eu acho que tem vários pontos interessantes para a gente destacar nessa ação e nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal. Primeiro ponto que passou um pouquinho abaixo do radar dos jornais, então aqui é quase um furo para o Fora da Política Não Há Salvação, é de que a ação foi provocada pelo PTB, né? E foi uma ação, vamos dizer assim, um pouco marota, porque o PTB se antecipou, né, a qualquer possibilidade, ali, a qualquer movimentação, a qualquer resolução regimental, para já colocar a questão para o Supremo de uma possível vedação de qualquer interpretação que não fosse literal do famoso agora parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição, que traz ali uma expressão, como você disse na sua introdução, vedado a recondução ali de presidentes das casas, na verdade de qualquer cargo da mesa diretora numa mesma legislatura. Então, acho que esse é um movimento interessante, né, de como os partidos aprenderam a jogar com a jurisdição constitucional, não só quando, de fato, eles têm algo a reverter, né, de concreto ali nas instâncias legislativas, mas como eles têm buscado também antecipar, vamos dizer, uma parte ali do debate, e neste caso isso aconteceu assim, a estratégia do PTB aconteceu de maneira, a gente pode dizer, perfeita, né? Eles jogaram a isca ali para o Supremo e o Supremo mordeu. O Supremo poderia ter dito, bom, na ausência de uma questão, né, na ausência de um fato que viola essa Constituição, eu fico de fora. Eu não preciso me antecipar a uma possível inconstitucionalidade. Mas o Supremo, que não se segura, né, que não se contém, que não aguenta ficar de fora de um debate, se antecipou a isso, e aí me parece que a gente tem um segundo ponto importante dessa decisão, que foi ali a discussão travada pelo relator, né, pelo Gilmar Mendes, que se propôs, então, a morder essa isca do PTB e achou que daria, vamos dizer assim, né, uma virada no caso,
uma virada nessa interpretação, mas que foi, pelo menos o que indicam os bastidores ali, traído por parte dos ministros. Qual que foi a tese do Gilmar Só para uma falar coisa, que né? vedado não era É vedado, né? morder a isca, interessado em morder a isca, me parece, nesse caso, né? Sim, interessado em morder a isca, achando que daria uma volta, né, ali, no assunto, mas que no fim se mostrou também perdedor, né. Então, se o Supremo tivesse deixado de fora, vamos dizer assim, deixado o Congresso caminhar, queria até escutar muito o Lúcio sobre isso, deixado o Congresso se resolver sobre presidência, resolução, ter o seu embate ali, e deixar, vamos dizer, fatos consumarem ou não uma reeleição, talvez o cenário no Supremo seria diferente para julgar a questão. Mas como é que o Gilmar, então, diz que vedado não é vedado? E os argumentos dele não são ruins, hein? Então ele fala assim: não, olha só, reeleição de presidente, pelo menos uma reeleição de presidente da Câmara e do Senado, não é um problema democrático. Bom, de fato não é, né? É, a, querendo ou não, esse dispositivo da vedação da reeleição na mesma legislatura foi algo para minar o poder ali de congressistas de oposição durante a ditadura. Bom, há uma parte da nossa história constitucional que de fato corrobora esse tema. Além disso, temos a reeleição de presidente da República inserida por uma emenda constitucional, e seria uma forma de equiparar, vamos dizer assim, poderes. Verdade também. Tudo verdade, exceto que o texto da Constituição diz vedada a recondução numa mesma legislatura, né? Então, ele tentou, de fato, suplantar, vamos dizer, esse texto explícito. A reação da opinião pública foi pesadíssima ali no plenário virtual e ele se viu derrotado no final. Mas eu queria até saber do Lúcio aí, se ele acha que se eventualmente tivesse confirmada uma reeleição, assim, se não haveria uma possibilidade de uma outra conjugação. Só falar uma coisa antes de passar a palavra para o Lúcio, né? Porque é interessante que toda essa argumentação do Gilmar Mendes podia ser um ótimo preâmbulo, uma justificativa para uma PEC, né? Olha, vamos mudar Exato. isso por isso, isso, isso. Ou seja, todas as justificativas da PEC estariam dadas nessa argumentação. E só um detalhe, teve uma emenda constitucional em 2006 que mudou esse trecho da Constituição, mas assim, uma mudança basicamente de redação, que aparecia, né? 2 anos, e aí botaram, além do 2 por extenso, 2 em numeral. Foi só isso que mudou. Ou seja, o Congresso até teve a oportunidade, e não faz tanto tempo assim, de mudar essa regra, mas optou por mantê-la, só fez um ajuste de redação. Mas, Lúcio, desculpa, a palavra é sua. Obrigado, Cláudio, pelo convite. É um prazer estar aqui com a Heloísa, já ouvindo, não é, a fala dela. A gente já esclarece muito, não é, desse imbróglio, não é, que foi criado, a meu ver, também de maneira desnecessária, não é, nesse momento. Ou seja, a Corte não precisava ter se metido nisso agora, não é? Me pareceu imprudente, mas tem muito a ver com algo que a gente já escuta muito aqui em Brasília há muito tempo, não é, que é esse apetite voraz da Corte Suprema por temas políticos, não é? Eles gostam de discutir política. Não é? E fora da política não tem salvação, não é isso, Cláudio? Exatamente. Então, Nenhuma. a corte adere a esse princípio fortemente. Estão concordando mais comigo mais do que eu gostaria, inclusive. E eles vão com vontade, não é? E não é a primeira vez, obviamente, que nós temos temas que são políticos para serem decididos no Poder Legislativo, que a Corte não deixa de opinar, não é? Esse caso agora em particular, de fato, foi muito arriscado, não é? Porque a Corte pode talvez opinar sobre temas em que hajam disputas, não é, de entendimento, ou em que não haja clareza no texto e dê margem para interpretações distintas, e aí ela interpreta, não é? E tira essas dúvidas. Esse texto não tem dúvida nenhuma, é uma coisa assim cristalina, não é? Então, de fato, não me parece ser algo em que a Corte deveria ter se metido. Mas, enfim, o que teria ocorrido, não é? Pensando aqui, né, como se dariam os fatos se não tivesse havido esse posicionamento, não é, da Corte agora. Olha, o Rodrigo Maia foi um presidente da Câmara. Eu acho que esse problema ele está muito mais na Câmara do que no Senado, na forma como eu entendo, não é? Muito muito importante, né? Muito decisivo, eu acho, para uma
um novo entendimento de como se pode dar a relação executivo-legislativo no Brasil. Não é? Isso ocorre por uma ausência, talvez, clara, não é? De uma gestão da base de apoio do governo. Então, o Poder Executivo tem culpa nesse processo, porque ele abdicou de assumir um papel de liderança importante dentro do Congresso, e, de fato, a atuação do Executivo... E aí, gente, a gente precisa levar em conta o seguinte, esse ano de 2020 ele é muito diferente, não é? Então, esse ano de 2020, a gente não tem muito como considerar nada, né, regular dentro da nossa trajetória. Eu estou pensando mais em 19, né, no primeiro ano do Bolsonaro, porque ali você viu o governo concentrado em uma reforma, né, e abdicando, basicamente, de controlar a agenda legislativa sobre outros temas. Está pensando E na isso reforma da abriu Previdência, né? Exato, Cláudio. Né? O governo focou muito na reforma da Previdência, tanto é que encaminhou uma agenda muito pequena para o Congresso. Isso é uma escolha estratégica que eu entendo que o Executivo fez, proposital, mas nessa margem que se abriu, o Rodrigo Maia não teve nenhuma hesitação em ser muito agressivo na proposição de agendas dos próprios parlamentares. Então, em 2019, você viu números assim impressionantes de aprovação de projetos de autoria dos próprios deputados, coisas que você não via antes, em tempos muito curtos, então com uma agilidade muito grande decisória. Então, o Rodrigo Maia foi muito altivo, né, muito eficiente em avançar a agenda própria do Legislativo. E eu acho que, com isso, ele conquistou a admiração e o apoio de uma parcela muito grande, desculpa o barulho ambiente, uma parcela muito grande, não é, do parlamento, né? E se tornou, obviamente, uma força muito importante nesse processo. Eu tenho certeza que, se ele fosse candidato, ele teria uma chance muito grande de conseguir ser reeleito. Mais do que qualquer um que esse grupo que agora ele está articulando venha a sugerir. Embora não seria uma disputa fácil. Tá? Não seria uma disputa fácil, porque, ao se posicionar com mais altivez, não é, com mais autonomia e independência, defendendo claramente a autonomia e independência do Poder Legislativo, ele gerou atritos com o Executivo. Não é? E o Executivo percebeu que, na modalidade em que ele estava conduzindo as relações com o Legislativo, isso poderia lhe causar muito mais transtornos nesses últimos 2 anos do que benefício. Então, você percebe também uma alteração clara da postura, não é, do Poder Executivo em tentar construir uma base de apoio um pouco mais sólida que lhe permita avançar suas próprias agendas, né? Então, o que a gente está vendo hoje é uma disputa pela agenda, né, do Poder Legislativo, com 2 grupos claros. Um que é o grupo do governo, que seria, na nossa trajetória, sempre foi o grupo majoritário, não é? Mas que hoje não é. Não é? Nós temos um governo minoritário, ou tínhamos, agora ele está se reconstruindo, né? O que a gente está vendo, e é muito interessante isso, é um processo muito aberto, muito claro, não é? De construção, não é? De uma base de apoio pelo presidente da República, pelo Poder Executivo. Então, está em franca construção esse processo de apoio. Mas acho que ainda não tem maioria, né? Não tem, Cláudia. A coisa está muito dividida, não é? E você tem uma série... Você já tem 2 grupos constituídos, né, com partidos que já adotaram posições de um lado e de outro, mas você tem uma parcela muito grande que ainda não está posicionada, e que o próprio partido não se posicionou, e aí entram muitos partidos de esquerda nesse processo, né? Que não estão aí colocados, estão divididos, aparentemente, pelo que nós temos ouvido, não é? Entre o apoio a um candidato ou outro. Então, certamente, é um processo que ainda está em desdobramento, até porque nós não temos um nome definitivo desse grupo do Maia, né? Nós temos o Lira, já indicado, não é? Já candidato abertamente, né? Que é o nome do governo, o nome do PP, que é um partido que tem ganhado e vai continuar a ganhar muito espaço e muita relevância nesse governo, mas nós não temos ainda um nome definitivo do outro lado. Então, é um processo que essa decisão do Supremo, ela ampliou, não é, Heloísa, a incerteza dentro desse processo decisório, porque ela tirou do jogo um ator que seria muito competitivo, que era o Rodrigo Maia, e agora ele fica, obviamente, nos bastidores, tentando articular
quem será seu sucessor, e é importante para ele fazer o sucessor também. Politicamente, para ele, também é importante isso. Então, uma disputa de forma alguma, é trivial para a gente pensar os próximos 2 anos aqui, 2 anos que já se encaminham, não é, por um processo eleitoral presidencial. Agora, só um detalhe, Lúcio, ver como é que você avalia uma coisa. Me parece que o Rodrigo Maia talvez tenha perdido o timing dessa articulação, pelo menos em alguma medida. Não acho que isso vai sair tão barato, né? Porque se ele, em vez de se posicionar como um não candidato, que todo mundo sabia que era candidato, e dessa maneira não ter articulado um nome de um sucessor, ele tivesse já trabalhado no nome de um sucessor, aproveitando inclusive a sua posição institucional, presidente da Câmara, é possível que a gente chegasse agora com uma situação menos favorável ao candidato do governo do que realmente nós estamos vislumbrando, né? Você não enxerga dessa maneira? É possível sim, Cláudio. Eu acho que essa indefinição dentro de um dos campos é prejudicial para esse campo, porque você já está competindo com um concorrente que abertamente faz campanha Hum, já há algum tempo. Tem uma desvantagem nisso também, tá, Cláudio hum, e Heloísa? É importante a gente atentar para isso. Há uma campanha muito clara contra o Lira, né? Nós temos acompanhado isso, né? Ele tem aparecido muito, tem sido muito mencionado, não é? Em algumas redes de televisão, associado, não é, a questões de corrupção, aos processos em que é réu. Então, há um desgaste também pelo lançamento, não vou dizer prematuro, mas antecipado, não é, da candidatura. Nós já vimos isso na própria disputa para a presidência anteriormente, quando o Maia disputou lá atrás com o deputado aqui do Distrito Federal. Ai, eu estou esquecendo o nome dele agora. Ros- Ro- Enfim, o Rogério, Rogério, agora eu esqueci o nome também, enfim, mas eu depois eu lembro me de quem você está lembro. falando. Exato, que foi isso, ele se lançou candidato e queimaram rapidamente para que Maia ganhasse essa disputa lá atrás. Então aconteceu algo parecido com Lira, mas não colou a princípio, não é? Essa tentativa aí de desmoralização, né, da sua candidatura, ela até agora, pelo menos, não teve sucesso. Hum. Então, nós temos aí um candidato já posto, um forte candidato, e Exposto temos ao um outro silêncio. lado indeciso ainda. Era o Rogério Rosso, esse que você estava querendo lembrar, não Isso, era? perfeito, perfeito, exatamente, Era o Rosso. exatamente. Que tentou ser, não é, candidato, mas surgiram inúmeros escândalos naquele momento. Sim. Isso ocorre nessas disputas, e nós vimos algo parecido com Lira agora, mas não tão eficiente quanto foi lá Hum. atrás, até porque talvez não se tenha clareza de contra quem ele está competindo Claro, ainda, acho que isso pesa, né? sem dúvida. Exato. Elô, quer falar? Quero sim. Na verdade, a gente tem um cenário interessante, né? Porque o Rodrigo Maia foi beneficiado já de uma decisão do Supremo Tribunal Federal para ser reconduzido depois que ele assumiu o mandato tampão, né? Verdade. E me parece que a decisão e a articulação do Supremo foi muito essencial para essa indefinição que a gente tem agora. Porque não é usual, vamos dizer assim, de um acordo entre ministros falhar. E me parece que Rodrigo Maia e Gilmar Mendes tinham uma considerável segurança, em razão de um acordo, né, entre os ministros ali do Supremo, de que seria permitida essa reeleição, né? E o desfecho do julgamento embolou esse meio de campo e tornou o cenário todo indeciso, justamente por uma guinada, né? Uma virada aí de interpretação. Vamos recuperar um pouquinho como é que foi a trajetória desse julgamento, né? Então, a gente tem uma ação do PTB, né, que não era interessado em ter a reeleição, né? Então, a gente pode considerar essa ação quase uma ação de um controle de constitucionalidade preventivo, né? Para impedir até uma movimentação estratégica dos apoiadores do Maia e do próprio Maia na condução dessa possibilidade regimentalmente, vamos dizer assim, dentro dos acordos políticos e também com a normativa interna. O Gilmar Mendes negocia, né, e fala, não, a gente vai conseguir emplacar essa reeleição. Ele tinha até, vamos dizer, um voto de
de folga, né, nessa conta que ele fez. E logo no começo, né, do plenário virtual, e aqui também acho que tem uma interferência do timing do julgamento, né, no resultado. Logo no comecinho do plenário virtual, que duraria 10 dias, você já tem 5 votos ali. A gente sabe que precisam de 6, né? São 6 votos necessários para afirmar essa posição do Supremo. 5 votos já afirmando essa possibilidade de reeleição. E todos ali razoavelmente seguindo essa linha, né, de interpretação do Gilmar, que não traz argumentos desarrazoados, não fosse o texto da Constituição falar que a reeleição era vedada. E aí se dá, de fato, uma mobilização da opinião pública um pouco, vamos dizer, intensa em relação a esse tema, né? O tema cola, né? O tema vira um tema da agenda pública, todos os jornais falando sobre isso, as pessoas falando sobre a interpretação ou não textual da Constituição. E a gente está falando de um tribunal que faz um bocado de julgamento com interferência no sistema político, né? E nem todos alcançam, vamos dizer, esse grau de interesse, né? E de debate, né? E este foi um caso que gerou um debate mesmo muito interessante, muito mais do que a gente teve em relação até ao afastamento do mandato do Eduardo Cunha, que foi uma decisão constitucionalmente complicada ali, né, para dizer o mínimo, muito mais também debate que a gente teve com a prisão ali do Delcídio do Amaral, que também foi uma decisão constitucionalmente, vamos dizer ali, de limite, né, ou de jogo duro, como se diz no jargão constitucional, mas essa sim pegou, né, o tema que pegou no rastilho de pólvora. E aí o custo para qualquer outro ministro que juntasse o voto ali aos 5 estava muito alto, né, porque seria o ministro que ia dar a virada dos 6. E o tema não arrefeceu, né? O tema ficou intenso na sexta, no sábado, no domingo, ficou muito crítico, né? A posição do Supremo para dar essa volta no texto da Constituição, e aí se confirma, vamos dizer assim, a traição dos bastidores, né, do acordo que foi feito, pelo que se relata na imprensa, que ministros Barroso e Fux, que votariam a favor da possibilidade de reeleição, mudaram de entendimento, né? Então, se o que estava certo ali no Supremo, né, deixou de estar certo por essa movimentação da opinião pública, isso se vê agora na fragilidade, o que aparenta, né? Não sei se é uma aparente fragilidade, mas uma fragilidade, tanto agora do Maia conseguir fazer o seu sucessor, né? Porque ele sai também como um perdedor desse julgamento, né? Claro. Eu acho que isso também está no meio dessa história, porque não é só que ele não fez o sucessor, né? Não é só essa dimensão da relação dele com os partidos e com seus aliados. Ele saiu como um perdedor também desse julgamento do Supremo, apesar de não ser uma parte teoricamente interessada ali, né? Não era uma demanda dele querendo ser reeleito. E a entrevista que ele deu logo depois, né, da confirmação do julgamento para André Sadi, tem um pouco desse ar de tentar se mostrar como um não perdedor, né? Não, o Supremo é que pediu isso, na verdade eu nem pedi nada, na verdade isso não estava no plano, né? Mas acho que ficou colado na imagem dele de que ele queria se aproveitar de um drible à Constituição, como a Folha tem dito, e isso talvez esteja prejudicando também a possibilidade dele fazer um sucessor, né? Agora, uma pergunta, Elô. Dentro do Supremo, né, essa refugada, me permita chamar assim, refugada constitucional, né, do Barroso, do Fux, que pelo jeito já estavam na contagem do Gilmar como aqueles que votariam a favor dessa interpretação heterodoxa do texto, né? Que consequência isso tem para o funcionamento do Supremo? Olha, os bastidores indicam que consequências virão, né? Já há uma possível, né, declaração, aí, uma possível consequência vinda aí de informações de bastidores de que Gilmar Mendes prometeu transformar a presidência de Fux no inferno, né? De que ele não terá facilidade ali à frente do Supremo Tribunal Federal. Bom, eu acho que a gente já está diante de um tribunal bastante cindido, né? Então, vamos recuperar a última vez que o Supremo buscou alterar o significado da Constituição, e claro que a gente está falando da prisão em segunda instância, né?
também foram julgamentos apertadíssimos por 6-5, depois virou 6-5 para o outro lado, depois virou 6-5 para o outro lado. Então, a gente já está diante de um tribunal estressado pela Operação Lava Jato, né? Hoje a gente já pode dizer que a maioria do Supremo Tribunal Federal é a favor de revisar as falhas da operação e os abusos da Operação Lava Jato, e aqui acho que hoje já é bastante tranquilo dizer isso, né? Foi uma operação que hoje se olha no espelho e vai pagar o custo dos riscos que assumiu durante toda a operação. Hoje o tribunal me parece bastante maduro para, de fato, desconstruir parte desses abusos. Isso vai significar transformar condenados em inocentes, não tem a menor dúvida, né? Isso já está no horizonte ali do Supremo. Mas o Fux tem particularmente uma agenda na presidência de ser a favor dessa operação, né? Então, talvez ele já sinalizasse essa intenção de buscar impedir a revisão dos atos da Lava Jato pelo Supremo, e aí haverá um embate claro com o Gilmar Mendes, que tem sido um grande crítico aí da atuação do Ministério Público Federal na condução da Operação Lava Jato. E a gente tem nada mais, nada menos, gente, que na pauta do Supremo Tribunal Federal a discussão sobre o impedimento de Moro. É evidente que Moro é uma figura já, vamos dizer, meio estranha, né, no debate político. Ele vem, ele volta, ele vira ministro, agora vira consultor, aí ele ia ser político, agora vai ser candidato, enfim. Né, ele está uma figura um pouco etérea aí em qual será o seu papel no cenário político, mas esse é o caso que é capaz de, vamos dizer, formalmente inocentar Lula, né? E aí a gente está falando de um personagem político de grande força no cenário que está colocado para 2022. Então, assim, a temperatura vai ficar quente no Supremo, a tendência é que a gente tenha uma disputa muito grande agora entre a agenda que Fux gostaria de implementar, de reforço da Operação Lava Jato, e uma resistência num tribunal cindido a todas essas pautas. A gente vai precisar acompanhar, bom, eu já acompanho todas as sessões, mas mando aqui as dicas para você, Cláudio, porque além de fora da política não há salvação, parece que fora do Supremo também não, né? Tudo passa por lá e a gente vai precisar ficar de olho em como os ministros vão conduzir essa questão. Um bom termômetro, semana que vem o tema sobre vacinas. Gente, é isso, né? É um mundo de conflito a cada semana no Supremo. Semana que vem o Supremo vai julgar nada mais, nada menos que todas as ações que vão definir a política de vacinação no país para a Covid-19. Está tudo lá. Arranjo federativo, compulsoriedade, restrições da Anvisa e tipos e quantidade de vacinas, foi tudo levado para a mesa do Supremo e ele colocou na pauta, vai julgar semana que vem. Já vai ser um bom termômetro para ver os ânimos aí nesse tribunal cindido. Muito bom. Lúcio, você acha que o Rodrigo Maia, afinal de contas, é um perdedor ou não? Porque o Bolsonaro, depois da eleição municipal, falou, não, eu não perdi porque eu não joguei. Eu acho que, às vezes, a gente perde por WO, né? Agora, no caso aí do Rodrigo Maia, o que você vê? E claro, se você fosse falar uma outra coisa que eu te interrompi, por favor, pode falar também. Não. Perfeito. Eu ia só parabenizar a Heloísa pela aula, né, que a gente teve agora e, de fato, olhar para o Supremo já tem sido muito importante, né, por causa desse apetite que a gente mencionou aqui por temas políticos e também porque é muito provocado, não é? Isso é fundamental a gente lembrar, não é? O nosso sistema político recorre demais, talvez, ao judiciário. Isso, do ponto de vista do legislativo e do executivo, é algo que a gente precisa começar a entender melhor, né? E certamente pode ter a ver com as dificuldades dos partidos, às vezes, de aceitar as decisões que a própria casa toma, né? É um sistema muito pulverizado, então você acaba tendo aí muitos atores que tentam buscar o judiciário para serem pontos de veto a decisões majoritárias tomadas no Poder Legislativo. Mas é outra decorrência, talvez, não é, do nosso multipartidarismo exacerbado, né, que a gente tem aqui nesse país e que eu acho que ninguém hoje em dia discute ou questiona mais. O quão exacerbado ele é, né? Exato. Né? Não e uma consequência pode ser esse processo aí dito, né, de judicialização da política constante, não é? Mas com relação a Maia, ele certamente perdeu agora, não é? Apesar dele não ter sido o provocador
o ator, né, que agiu intencionalmente de uma forma ou de outra, né? Ele ficou um tanto quanto passivo nesse processo, aguardando, né, essa oportunidade, como você bem colocou, né, Luiz? Foi uma oportunidade que o Supremo viu de agir sobre esse tema, quando ele imaginava que teria um outro resultado que seria mais favorável, possivelmente, aos interesses, talvez, desse grupo que o Maia representa. Então, ele é isso, né? É meio que um WO, né, Cláudio? Eu acho que a tua analogia faz sentido. Só que agora ele começa a atuar de forma mais significativa no processo, né? Eu acho que ele estava passivo, aguardando esse resultado. Uma vez que o resultado veio, as articulações ganharam muito fôlego. Então, as reuniões estão ocorrendo, os partidos estão se articulando, né? Sai agora, recentemente, a formação desse bloco bastante amplo, né? Que tem um número significativo de deputados, né? De partidos e deputados, que apoia a Maia, e que dali vai sair uma candidatura, e que certamente vai passar pelo crivo, não é, do Maia. Se não for ele que indica, né? Ele certamente será ouvido, no sentido de dizer, não, esse aqui tem chance e esse aqui a gente consegue emplacar. E ele vai atuar fortemente nos bastidores em prol dessa candidatura, porque, como a gente constatou no início, nós temos 2 grupos que ainda são minoritários, disputando, não é? E tem um terço, vamos colocar assim, talvez um pouco menos de um terço, dos deputados que ainda não, dos partidos que ainda não se manifestou nesse processo, que ainda não assumiu uma posição clara nesse processo, são partidos que estão divididos. Então, de fato, é muita incerteza. E o governo vai jogar pesado nisso, né, pessoal? Isso é um fator que precisa estar muito claro agora, não é? Você vai ter uma presença ativa do Poder Executivo nesse processo decisório, algo que não havia ocorrido nos 2 primeiros anos, né? O governo aprendeu com os 2 primeiros anos de que, se ele quiser avançar a sua agenda própria, não é? Ele precisa ter um interlocutor fiel na presidência da Câmara dos Deputados, porque senão ele não vai avançar a sua agenda. Ele vai ficar a reboque, não é, das decisões do presidente da Câmara e do Colégio de Líderes. Então, ele entendeu essa necessidade e, obviamente, os partidos que têm essa tendência governista, não é, e que sempre atuam em governos independentes de ideologia, sempre compõem governos independentes de ideologia, viram nisso uma oportunidade de passarem a ser o centro do poder. Imagina o PP, não é, como não tem interesse em se tornar, em ter um presidente nos seus quadros, né? O PP adoraria ter Bolsonaro como um dos seus quadros. Já foi, inclusive, do PP durante muito tempo, né? Eu acho que o Bolsonaro já deve ter sido de quase todos esses partidos. Mas o PP é aquele ao qual ele pertenceu por mais tempo, né? É verdade, Cláudio, eu não tinha isso na cabeça. Veja, então, certamente tem uma chance grande, e eu acho que esses partidos como o PP, republicanos, o PSD, que ganharam, né? Esse sim a gente tem muita dúvida sobre quem ganhou e perdeu as eleições municipais. A gente sempre tem essas dúvidas, né, Cláudio? O que esses resultados significam. Mas em número de prefeituras e de eleitores, esses partidos ganharam. O DEM também foi muito bem. Então, assim, eles saem fortalecidos desse processo. Isso influencia, apesar, eu acho, que dos deputados negarem essa influência, isso influencia decisões agora, imediatas. Eu acho que a decisão para a Câmara passa, né, por um fortalecimento desses partidos nas eleições municipais, ou seja, mesmo que as suas bancadas não estejam alteradas, né, então formalmente não tem diferença, mas informalmente tem, porque eles passam a ser atores importantes para definir o sucesso eleitoral dos deputados em 2022. Né? Se tem algo que a eleição municipal afeta, é a eleição legislativa para deputado federal. Não é a presidencial, pode ser, mas nem tanto, tá? Agora, para deputado, é fundamental, não é, o apoio dos prefeitos para a construção da sua campanha de reeleição. Então, isso dá mais peso, dá mais voz para esses partidos nesse processo já imediato. E aí, obviamente, que o governo sinalizando, né, de que os quer na sua base e que estaria disposto, possivelmente, né, pensando numa reforma ministerial aí para o começo do ano que vem, de abrigá-los
né, dentro do próprio gabinete, que é como normalmente se constroem as coalizões no Brasil, ou seja, os partidos assumem posições decisórias dentro do Poder Executivo. Então, imagina se o PP não quer estar sentado na cadeira do presidente, né? Seria, né, uma oportunidade única de um partido que é puramente governista virar chefe do governo, né? Então, certamente isso vai pesar aí nos próximos 2 anos e tem um ponto fundamental na eleição do presidente da Câmara, principalmente, tá? Do Senado também, mas da presidência da Câmara, principalmente. Porque esse vai ser o fator que vai definir, não é, as perspectivas, de fato, de construção de uma base partidária institucional de apoio ao bolsonarismo, que é algo que o bolsonarismo não tem hoje. Ele não tem estrutura, tá? E eu tenho certeza que para 2022 essa estrutura vai ser fundamental. Não é uma eleição que dá para se ganhar no Twitter, mais falando mal dos outros, né? Achincalhando a corrupção dos governos anteriores. Isso não cola mais para Bolsonaro. Ele perdeu esse discurso na medida em que ele se transforma em governo. Então, para ele ganhar a eleição... Ainda ele mais fazendo acordo com o Centrão, né? Exato, ainda tem isso, né? Ainda tem essa perda aí do discurso, talvez, não é? Mas ele está balançando, pesando, né, os prós e os contras. E eu acho que na leitura dele as vantagens são muito grandes de terem um Centrão. Por quê? Por causa de recurso, por causa de estrutura, por causa de, depois, financiamento da campanha, por causa de tempo de TV, porque é óbvio que se tem algo que para mim é muito claro em 2022 é que não vai ser igual a 2018. Né? As eleições de 22 para presidente vão ter uma lógica completamente diferente, que eu acho que remonta ao que era antes de 18. Então, 18 passa a ser um ponto muito excepcional, até pelas mudanças de regra, não é, que foram uma novidade naquele período, até por conta das crises econômicas e políticas que a gente vivenciava. É uma eleição muito particular. E aí gerou um resultado muito particular, não é? 2022 não vai ser igual, isso eu tenho certeza. E aí os recursos políticos eles passam a ser de novo importantes, não é? E aí eu tenho certeza que a conquista da casa por um aliado do presidente, do seu próximo futuro partido, possivelmente, né? Passa a ser muito importante para esse processo de construção institucional de uma base de apoio ao bolsonarismo. Embora é engraçado, eu fico pensando se nessa relação do Bolsonaro com qualquer um dos partidos do Centrão, no caso pode ser o PP, acho até mais provável, ao qual ele vem a se filiar, né? Parece um pouco aquela história ninguém é de ninguém, né? Porque você ter o Bolsonaro nos seus quadros não quer dizer que ele será um presidente do seu partido, né? Ou seja, você pode ter o Bolsonaro, mas você não terá necessariamente a presidência. O PSL já experimentou isso, claro. O PP é um partido mais estruturado, né, com lideranças mais importantes, mais articuladas. Mas, de qualquer maneira, o Bolsonaro não prima exatamente pela lealdade, né? Enfim, eu acho que... E do outro lado, né, como diz aquele jargão que eu tenho repetido ad nauseam, né, o Centrão ninguém compra, só aluga. Né? E aí, consequentemente, você também tem um partido Centrão na sua base, dependendo de para onde o vento soprar, nada garante que ele estará com você um pouquinho mais à frente, né? Acho que essa é uma situação difícil. Claro, não tenha dúvida, né? Cláudio. Desculpa, continua. Não, pode falar. Não, é isso, eu ia ratificar esse entendimento, porque tudo depende, não é, gente? Óbvio, de como vai ser o comportamento do Bolsonaro, de como será essa distribuição, por exemplo, de poder, que aí envolve orçamentos, não é? Envolve cargos, dentro dessa estrutura que se aponta, não é, para os próximos 2 anos. Tem um fato interessante agora, ocorrido ontem, não é, que é a demissão do ministro do Turismo. Ontem, porque a gente está gravando o dia 11 de dezembro. Muito bem lembrado. Sexta-feira. Obrigado, Cláudio. Não, mas é bom, porque às vezes o pessoal assiste a gente no domingo, na segunda, durante a semana. Claro, perfeito. Não, da demissão do ministro que ocorreu agora, recentemente, não é? Então, veja, a acusação do ministro na carta, quando sai, ou naquele e-mail lá, o zap, sei lá o que era, que foi mandado, aquela mensagem, ele falava isso claramente, né? Criticando o coordenador político, né, do governo, ministro Ramos. Exato. E falava que isso já seria uma sinalização para onde o governo Bolsonaro iria, né, nos próximos anos. Agora, Bolsonaro, de novo, agiu de forma, como você colocou, Cláudio,
assim, imprevisível, né? É muito difícil entender a cabeça do Bolsonaro, né? O que ele fez? Ele pegou o, o presidente da Embratur, não é isso? Que é um Isso, amigo próximo sanfoneiro. dele, sanfoneiro, isso, um músico, né? Sanfoneiro. Como músico, eu acho que ele é um bom ministro da Será, Embratur. será que eu fui Se é muito que é bom ministro audacioso? mesmo. Eu não quero ofender ninguém, tá? Eu Presidente não da quero Embratur. ofender nenhum músico, tá? Eu não quero, por favor. Eu É que ele adoro aparece música. nas lives do presidente tocando sanfona. Até teve Pois aquele é, episódio fantástico dele ele cantando alguma coisa que seria Ave Maria de Gounod, mas a gente não sabe bem pois se é. é. Mas, enfim, era para Isso. talvez ser. Era uma interpretação livre, eu acho. Né? Uma releitura. E nós queremos prestar uma homenagem aí aos que se foram vítimas do coronavírus. Então, pedir para o Gilson que toque aí Ave Maria para a gente, Gilson. Uma releitura. Releitura da Maria de Gounod, exatamente. A despeito disso, o que Bolsonaro faz? Bolsonaro já o transforma em ministro, né? Imediatamente. Eu não entendo que ele é um ministro interino, tá? Ele está efetivado como ministro. Então, ao invés de fazer algo mais em forma de uma transição, ou seja, põe um interino aqui para daqui a 2 meses, dependendo de como seja o resultado da eleição da Câmara, eu efetivar alguém indicado por algum partido, não é isso? Ele Sim. não faz isso, ele já sinaliza que esse é o ministro. Então, confirma a tua expectativa, Cláudio, de que é difícil entender exatamente os movimentos que serão feitos no começo do ano que vem, mas eu acho que esses movimentos vão depender muito, sim, dessas articulações e do resultado do processo da eleição, para aí, sim, o presidente saber como ele vai recompensar ou construir, né, um grupo de aliados que lhe dê mais estrutura. O que eu vejo é que ele não tem... se ele apostar numa estratégia semelhante a 2018, as chances dele de sucesso em 2022 são mínimas, tá? Porque é um cenário que vai se colocar completamente diferente. Então, ele não tem muita escolha além de abrigar esses partidos que já estão sinalizando apoio a ele e convergência ao seu projeto nesse próximo ciclo. Se não tiver a presidência da Câmara, aí vai ser mais difícil ainda essa construção. Mas não impossível, mas vai ser mais difícil ainda. Muito bem. Agora, queria ouvir de vocês uma coisa curiosa aqui, né? Parece que a gente tem um jogo de maioria e minoria estranho aí nesse processo todo, né? De um lado, no STF, a gente tinha lá uma maioria aparentemente formada favorável a essa interpretação criativa da Constituição e, no fim das contas, essa maioria se reverteu e deu no resultado que deu. No Congresso, a gente tem uma tradição que vem desde 91, pelo menos, de emendar a Constituição com frequência. E esse seria um claro caso em que você, porventura, poderia emendar a Constituição havendo uma maioria para isso dentro do Congresso. Em vez disso, o Congresso resolveu pegar o atalho de uma interpretação heterodoxa pelo Supremo para ver se mudava a lógica. Quer dizer, o Congresso, eu quero dizer as lideranças institucionais do Congresso, né? Diga-se de passagem. O que gera uma situação curiosa, né? Porque, de um lado, para que eu vou emendar a Constituição se eu posso apostar numa interpretação maluca dela, né? Precisa emendar. Então, o Congresso, de certa maneira, ou pelo menos as suas lideranças institucionais, ao jogarem essa peteca no colo do Supremo, eles acabam, de alguma maneira, abdicando dessa sua prerrogativa de mudar o texto constitucional para dar a ele o sentido que se deseja, né? E transferindo isso para o Supremo. E do Supremo, de outro lado, né, essa situação de falar, olha, é problema interna corporis, a leitura que se quer fazer da Constituição. Parece que está todo mundo aí abrindo mão um pouco do seu papel. Como é que vocês verem isso? Elô, você quer falar um pouco do tema? Eu quero.
Acho que faz muito sentido isso, né? O Lúcio já falou um pouquinho de que, às vezes, a gente olha só para o Supremo como se as decisões judiciais fossem espontâneas, né? Como se elas brotassem ali do tribunal. O tribunal é provocado, né? Uhum. Então, de certa maneira, quando a gente critica que o Supremo Tribunal Federal interfere e tutela o sistema político, que é uma crítica correta, a gente também fala que o sistema político quer ser tutelado, né? Porque é ele que busca, na maior parte das vezes, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí eu acho que tem uma movimentação interessante que a gente já observa de 2019 para cá, que é uma intensificação do litígio de partidos políticos no Supremo, né? Eu não tenho já nenhuma dúvida de que é possível afirmar que os partidos estão litigando mais, porque eles ocuparam também o espaço da Procuradoria-Geral da República, que se retraiu nesse litígio constitucional. Então, todos esses temas relacionados a outras minorias, viu, Cláudia? As minorias políticas, a mulheres, a indígenas, a negros, estão sendo levados, pessoas com deficiência, estão sendo levadas ao Supremo Tribunal Federal, não mais pela PGR, mas pelos próprios partidos políticos. Além de todo esse jogo de enfrentamento que já se fez aos decretos do Bolsonaro, às medidas provisórias. Então, a gente tem um litígio muito intenso dos partidos políticos no Supremo e com um perfil um pouquinho diferente do que a gente analisou nos outros mandatos, claro, né? Acho que isso se explica pela retração da Procuradoria-Geral da República e também pelo grau de afronta aí que o Bolsonaro apresenta para a Constituição e para o próprio processo legislativo, que é de outra natureza, né? Que não é da mesma natureza de governos anteriores. Aliás, mais que retração, um alinhamento da PGR ao Bolsonaro. Né? Eu tentei ser... Tô aqui que nem o Luz, eu não quero brigar com ninguém. Sim, alinhamento, né? Um alinhamento total. Assim, a gente vai lançar uma pesquisa no comecinho do ano, em que uma das nossas conclusões é que a PGR se alinhou com a Advocacia Geral da União, com quem de fato representa ali os interesses do governo, né? E isso é consideravelmente inédito, vamos dizer assim, na história do litígio no Supremo Tribunal Federal. Então, esse caso da reeleição, né, eu acho que ele é uma lente aí para levantar, puxar uma série de fios sobre o papel do Supremo Tribunal Federal nessa discussão toda, né? De como ele, de maneira absolutamente invasiva, bloqueou esses atores, né? Gostei muito dessa expressão que o Lúcio falou, né? Bloqueou um ator bloqueou ator outro. Ele tem feito isso já há muitos anos, né? Pelo menos aí desde 2015, com alguma intensidade, né? Se antecipando até algumas movimentações políticas ou claramente tirando alguns atores ali do jogo e da capacidade de virar e mobilizar esses argumentos e o cenário político como um todo. E agora parece que ele não tem mais reputação para fazer isso. A verdade é essa. Quando o Supremo tenta falar que vedado não é vedado e dar esse drible, ele não é mais um tribunal do começo dos anos 2010 que tinha reputação e a gente ficava meio, bom, talvez seja melhor mesmo fazer isso, né? Decisão do Supremo se cumpre, né? É um Supremo que vem desgastado, né? Onde decide de um jeito, decide de outro. Então, ele não tem mais reputação também para sair do cercadinho ali do que é já bastante tradicional numa atuação de uma Suprema Corte. E, quiçá, nem isso talvez ele consiga mais fazer, né? Então, acho que há um olhar cauteloso aí para o Supremo, para a capacidade que o Supremo terá de decidir agendas contra Bolsonaro. Ele fez isso bastante intensamente em relação à vacina, mas ele não fez isso em relação a armas, ele não fez isso em relação a grande parte das matérias ambientais. Então, como é que será um Supremo a enfrentar uma agenda de Bolsonaro que não virá só através de decretos e medidas provisórias, mas virá, eventualmente, com essa força, né, com a chancela do Congresso Nacional? Acho que é uma boa questão para a gente observar aí da capacidade de controle que o Supremo terá. E eu queria terminar, posso fazer uma pergunta? Pode. Tem uma pergunta para fazer para o Lúcio. Lúcio falou que essa disputa da reeleição era a disputa pela agenda do Congresso, né? Não é disputa também por quem tem capacidade de arquivar os pedidos de impeachment? Porque se tem alguma coisa que fica, né, da presidência do Rodrigo Maia, pelo menos para
para quem se escandaliza com o governo Bolsonaro, é de que ele sentou em cima ali de dezenas de pedidos de impeachment e não deu nenhuma sobrevida, né? Não mexeu nem um pouquinho nesse tema. Essa é uma preocupação real desse governo, será? Heloísa, eu acho o seguinte, eu acho que, sem dúvida, isso está no radar, tá? Sem dúvida, essa questão do controle da agenda passa por isso, por essa discussão sobre pedidos, não é, de impeachment, ou, enfim, outras formas, não é, de sanção à presidência e ao Poder Executivo, não é? Mas, veja, eu acho que essa discussão arrefeceu muito. Minha impressão agora é de que ela teve um volume muito significativo. O Rodrigo Maia segurou, não é, esses processos. Eu acho que eu não vou questionar o mérito, não é, das decisões do presidente da Câmara. Eu não tenho acesso aos processos, não é, para entender como, né, o pessoal do judiciário fala muito, não é isso? Estou usando né, o linguagem apropriado. Foi uma saída elegante, Lucas. Não foi? Então, perfeito. Eu não tive acesso aos autos do processo, então eu não posso aqui fazer uma avaliação das decisões tomadas pelo presidente da Câmara, mas certamente o resultado final foi de que, em momentos de muita pressão, né, em que havia muito burburinho pela possibilidade de impeachment, isso foi segurado. Tá? Eu acho que esse burburinho diminuiu muito. Aí eu volto à pergunta, eu não sei se eu vejo agora alguma pergunta para você, Luiz, e para o Cláudio, se vocês veem algum tipo de ameaça nesse sentido para Bolsonaro nas questões correntes, né, atuais. Eu particularmente, não tenho visto, né, uma ameaça, um barulho tão grande quanto ocorreu na época do Moro, né, aquela saída do Moro, enfim, teve ali momentos ali de muita a questão com relação àquela reunião e o que foi dito, e assim por diante. Enfim, eu acho que esse momento passou, de certa maneira. Então, eu acho que o que Bolsonaro está mais interessado agora, e o governo dele está mais interessado agora, é em governar, em mostrar resultados, em fazer a sua agenda avançar. Uhum. Pois é, para o bem e para o mal. Tá? Também, de novo, sem julgamentos. Mas, assim, o que o governo quer fazer agora é avançar agendas. Né? E, para isso, ele precisa que os seus projetos sejam pautados. Não é? E isso não estava ocorrendo com o Maia. E até eu acho que o governo não encaminhava muitos projetos, possivelmente antecipando essas dificuldades. Eu acho que ele quer ter mais facilidades, não é, na relação com o legislativo, como é tradicional na nossa história presidencialista multipartidária. Ou seja, você precisa ter a ocupação desses cargos de poder, você, governo, né, precisa ter a ocupação desses cargos de poder na Câmara com aliados fiéis, porque eles são fundamentais para o avanço da agenda legislativa do Poder Executivo e do governo. Então, eu acho que a ideia é que ele consiga isso para avançar a sua agenda de costumes, suas múltiplas agendas que ainda não avançaram na Câmara. E aí eu deixo o julgamento sobre o mérito dessa agenda para os atores políticos envolvidos no processo. Agora, às vezes eu imagino se o Rodrigo Maia também não fez o seguinte cálculo, né? Impeachment, você põe para votar se você sabe que ele vai avançar, né? Se todas as condições, digamos, não estão dadas, né? Você não tem um ambiente propício no sistema político, você não tem gente na rua, você não tem a própria mídia mobilizada para isso, eu não sei até que ponto o risco de colocar um desses, sei lá quantos, né? Mais de 20 processos de impeachment sobre os quais ele ficou sentado em votação, se o risco não é você queimar o cartucho, né? Você põe ali em votação, aquilo vai, não passa, e para colocar um segundo depois, né? É mais difícil, né? Então, talvez haja aí também uma questão, eu pelo menos percebo assim, de observação do cenário, né? Talvez o cenário não seja, embora os motivos jurídicos para o impeachment, acho que abundam, né? O Bolsonaro tem milhares de motivos para ser impedido. Agora, talvez as condições políticas não estejam dadas, né? Eu imagino que o Rodrigo Maia também faça esse cálculo, né? E mais, né? E aí, digamos, o hedge foi montado pela família Bolsonaro na chapa presidencial também tem lá seu efeito, né? Você tira o Bolsonaro e fica o Mourão. E o Mourão, digamos, é um pouco Bolsonaro sem ser tão aloprado, né? Isso pode ser, de alguma forma, mais complicado, porque aí o Mourão você vai encontrar qual justificativa para tirá-lo de lá,
Ou seja, eu acho que tem um elemento talvez de cálculo político aí que faz com que o caminho não seja tão simples, né? Por mais que E as eu chances acho são que ainda menores, né, Cláudio? Só para eu te interromper, para colocar minha pergunta de novo, as chances são ainda menores daqui para frente. sim, Né? a tendência é diminuir, eu concordo, né? Talvez, enfim, embora eu não descarte por completo. Depende muito, claro, do desenrolar dos Nunca se acontecimentos, sabe. né? Nunca se sabe E nunca o que nunca se pode descartar nada por concreto. Não, A gente- não, né? Como dizia o Marco Maciel, é possível tudo, até mesmo nada, né? Eu acho que essa é um Exatamente. pouco a situação que a gente vive, né? Bem, Perfeito. gente, quero agradecer muito a participação de vocês nesse programa e passo para as palavras finais, para as considerações finais que vocês queiram fazer. Elô, você primeiro, por favor? Diante dessa última, né, rodada aqui sobre impeachment, eu compartilho, né, só nos resta agora confiar de que Rodrigo Maia fez o cálculo certo por trás, né, de que não tenha se equivocado, mas diante dessa movimentação, né, para Bolsonaro governar até 2022 e num cenário de eleições distintas, me veio aquela expressão, né, do apertem os cintos, o piloto sumiu, agora apertem os cintos que o piloto chegou, né? Me parece que a gente pode ter muita turbulência e, de novo, né, corrobora aqui que o Supremo será muito desafiado a enfrentar uma política bolsonarista que tem pautas bastante que confrontam, né, a Constituição, a gente sabe disso. E se essa pauta vier com a chancela ali do Legislativo, o Supremo vai precisar de reputação que ele não tem tido para fazer frente a esse controle e preservação da Constituição. Então, compartilhando muito e concordando com a análise, num prognóstico aqui de que teremos um 2021 e um 2022 bastante complicados, aí, intensos na relação entre os poderes. E agradecer, Cláudio, pelo convite. Lúcio, foi um prazer enorme debater contigo essas ideias e estou sempre à disposição aqui para conversar com todas e todos vocês. Obrigado, Elô. Lúcio, por favor. Não, perfeito. Eu acho que o fechamento da Heloísa está exato, né? Extremamente preciso. Eu concordo inteiramente com o que ela disse. Num cenário, não é, que ele já começou a se delinear com essa decisão do Supremo de uma possível, não é, vitória de um grupo governista na ocupação dos cargos principais da Câmara, você tem um cenário para os próximos 2 anos de um maior ativismo legislativo do Poder Executivo e de uma reorganização, não é, da sua base de apoio partidária, que é algo que Bolsonaro não tem hoje, né? Ele é apartidário. E o que eu estou prevendo para 2022 é uma eleição em que partidos e estruturas, portanto, que partidos contam, como prefeituras, né, como orçamentos, como tempo de TV, como financiamento de campanha, vão voltar a ter um espaço maior, né, mais decisivo, não é, nas chances eleitorais futuras. Então, se esse cenário se delineia por esse caminho, a gente tem uma previsão aí de 2 anos de muito conflito, porque são temas controversos, não é isso, Heloísa? São temas que geram a possibilidade de disputas de interpretação, e aí isso vai levar, não é, a um acionamento ainda maior, possivelmente, da corte, uma corte que está em conflito, né? Que foi o que você deixou aqui muito claro para a gente também, né? Então, uma palavra que a gente não mencionou aqui ainda é a ideia de polarização, né? O que a gente está visualizando aí para, se esse cenário se encaminhar dessa maneira, é uma crescente polarização sobre temas políticos controversos, né, no Brasil nesses próximos 2 anos, com esse lado que não tem estrutura, que é o bolsonarismo, que é algo ainda muito frouxo, muito sem amarras, não é, institucionais, sem base institucional, ganhando essa base institucional e aí possivelmente se tornando uma força mais permanente dentro da nossa discussão política, e não esse episódio que pode ter sido 2018. Tá? Então, deixo essas últimas colocações, né, pensando aí numa continuidade dessa mesa para o futuro, né, Cláudio? Estou à disposição. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês, conhecer a Heloísa, e eu sou um fã desse programa, então eu fiquei muito honrado com o convite e estou aqui me oferecendo para várias outras, tá, Cláudio? Então pode contar comigo. O convite já está feito, agora é só questão de agendar. Muito Obrigado. bem. Um abraço para vocês. Um abraço.
Bem, eu vou então encerrar aqui, vou agradecer a Heloísa, vou agradecer ao Lúcio, agradecer a quem nos assiste no canal do YouTube, quem nos ouve no podcast e até a próxima. Fora da política, não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.